Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Eu vou conversar agora com o Giovanni Bastos de Miranda, que é o coordenador da unidade regional da Agrodefesa em Rio Verde. E nós vamos falar a respeito de algumas ações tomadas pela Agrodefesa em favor do agronegócio. Giovanni, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Divino. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com o seu programa Agro e Prosa. Estamos sempre à disposição de vocês aí, da população e dos produtores de modo geral, para estar trazendo orientações e esclarecimentos aí à cadeia produtiva. Giovanni, aconteceu no dia de ontem uma ação conjunta da Agrodefesa com a Polícia Civil. Eu gostaria que você relatasse que ação foi essa e qual a importância dela. Então, Divino, ontem nós tivemos uma ação conjunta com a Delegacia de Crimes Rurais, que fica sediada em Goiânia, no município de Paraúna, que desencadeou também uma operação paralela junto em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Essa operação veio em decorrência de um processo que a Agrodefesa foi demandada já há alguns meses atrás, onde a gente fez uma apuração, uma investigação em cima de uma demanda que a gente tinha, em referência à questão de devolução de embalagens de agrotóxico. Então, nas nossas apurações, nós identificamos o problema, nós identificamos aí a incidência de situações criminosas, né? Onde a gente conseguiu apurar um desvio de embalagens da central de recebimento lá de Paraúna, e esse desvio estava sendo encaminhado para recicladoras comuns, recicladoras normais, vamos falar assim, aquele pessoal que recolhe plástico na rua e faz a reciclagem normal. E esse processo é um processo extremamente proibido por lei, porque o agrotóxico em si, ele é um produto que tem a sua venda regulada, tem que ter um receituário agronômico, ele não é de venda aberta a qualquer um, você tem um procedimento técnico de venda, né? E é uma venda controlada. Então, até a sua embalagem também tem a sua devolução obrigatória e controlada. Por que a devolução é obrigatória? Porque por mais que você faça uma tríplice lavagem, uma inutilização, você ainda tem possibilidades de contaminantes ali. Então, por isso, quando você tem um local apropriado para poder fazer a devolução e você ali tem funcionários que estão treinados, devidamente equipados com equipamento de proteção individual para proteger e minimizar e mitigar qualquer tipo de risco de contaminação, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Então, essas embalagens, elas têm que ser devolvidas em local apropriado, credenciado, com todos os aspectos regulatórios, legais, ambientais regulares, né? Para que você consiga fazer essa devolução de maneira correta. E o que nós encontramos foi o contrário. A gente tinha uma devolução aí, onde a gente encontrou mais ou menos 14 bags de embalagens de defensivos não lavados. Eles estavam com muitos resíduos, que a embalagem não tinha sido lavada, não estavam inutilizados e estava jogado no chão ainda. Então, você tem uma possibilidade grande de contaminação de solo, contaminação de funcionários, propriamente dito lá da recicladora, né? Então, a gente teve que entrar nessa ação e aí a gente comunicou com a Delegacia de Crimes Rurais, que foi fazer também o seu processo de investigação para ter os enquadramentos penais, né, em cima disso aí, porque tem questões ambientais, tem questões que pode ser colocado aí de furto de embalagem lá da central que estava sendo retirado de lá, né? Então, a central de embalagem estava sofrendo como vítima, né? Como vítima, nesse caso aí, desses desvios de embalagem que estava sendo feito por lá. Então, nessa operação em conjunta ontem, foram presas 3 pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse processo. A gente teve o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão em Paraúna, Aparecida e Goiânia, onde nós tivemos êxito nessas buscas e apreensões, onde a gente conseguiu fazer a apreensão e a devolução adequada dessas embalagens para o local apropriado, né, para receber essas embalagens.
Da nossa parte, a gente fez as autuações pertinentes, que tem que ser feitas nesse sentido, e agora o trâmite legal segue com a Delegacia de Crimes Rurais, onde essas pessoas que foram detidas responderão civil e penalmente pelos casos aos quais eles estão sendo enquadrados, né? Então, a gente pede aí, a gente orienta e alerta para todos aqueles produtores que façam as suas devoluções de embalagem no local correto. Não pode, de maneira alguma, cair em conversa fiada de pessoas que vão até a fazenda falar assim, eu estou representando a central para poder pegar as embalagens e levar embora. Não existe isso. Não existe nenhum tipo de logística em que a central vai até a fazenda para recolher essas embalagens. Então, ainda não existe essa logística para isso, não existe nada regulamentado ou legalizado para isso. A devolução tem que ser feita no local indicado, na nota fiscal da compra do produto. Então, a gente pede aos produtores que não caiam nessa situação. Se tiver uma situação parecida com essa, liga para a Agrodefesa, a gente vai encaminhar nossos fiscais e até a polícia junto, porque essas pessoas estão fazendo desvio de embalagens de agrotóxico, e a gente pode ter vários caminhos para essas embalagens. O caminho mais simples, talvez, seria uma reciclagem, mas uma reciclagem errada de um produto contaminante. E as outras possibilidades são aí para poder acobertar ou então legalizar produtos falsificados, contrabandeados, que acabam voltando para a cadeia produtiva, para o produtor rural, mas não são produtos que você não tem nenhum tipo de garantia de que vá ter uma funcionalidade dentro da lavoura, dentro do manejo que o produtor precisa, né? Então, a gente pede ao produtor, teve alguma situação dessa natureza? Procura a Agrodefesa, liga para nós, que a gente vai poder correr atrás e dar a definição em cima disso aí. Então, foi na fazenda buscar a embalagem? Sai fora, porque isso aí não é o procedimento correto, não é o procedimento adequado. Então, a gente sabe que tem pessoas fazendo esse tipo de operação, mas isso é totalmente ilegal. Giovana, essa tríplice lavagem, ela é feita pelo produtor na propriedade ou ela é feita na central de recebimento? Não, essa tríplice lavagem é feita lá pelo produtor no momento que ele está fazendo a cauda de aplicação. Então, muitos ali no próprio equipamento tem um bico de alta pressão que faz uma lavagem, ou ele tem um tanque de água lá que ele faz a tríplice lavagem e joga o produto dessa tríplice lavagem dentro do tanque de aplicação. Então, não pode jogar em qualquer lugar. Esse produto da tríplice lavagem, essa água contaminada da tríplice lavagem, tem que ser colocada dentro do tanque de aplicação. Pois é, essas embalagens que vocês apreenderam, elas não tinham sido lavadas, então. Muitas delas não. Algumas tinham indícios que sim, mas uma grande parte não. Então, essa possibilidade de não lavar as embalagens, ela traz um risco aumentado de contaminação, tanto para a saúde humana quanto a saúde ambiental. E é isso que a gente tem que retirar qualquer possibilidade de contaminação para esses dois segmentos. O risco de contaminação à saúde humana e a contaminação ambiental, que vai afetar não somente o ecossistema, mas também o ser humano que faz uso do ecossistema ali para fazer o plantio, para fazer coleta de água em poço artesiano ou irrigações, enfim, uma série de problemas que podem ser causados aí dentro do ecossistema. Havia produtores rurais envolvidos nessa problemática toda ou não? Eram apenas funcionários dessa central de recebimento? Olha, não tivemos nenhum indício de produtor rural envolvido com nada nesse sentido. A gente não teve nenhuma apuração dessa natureza, não identificamos nenhum produtor ligado diretamente a isso. A gente pôde identificar que era uma coisa interna lá da central de embalagens. A Polícia Civil vai fazer as apurações necessárias e vai dar conclusão a esse inquérito aí de maneira mais precisa, né? Mas, assim, os produtores, a priori, a gente tem um entendimento que ele estava fazendo todo o processo de devolução regularmente. Então, o que acontece é o seguinte, pode ser que, em algum momento, também havia a captação dessas embalagens, como eu disse anteriormente, diretamente nas fazendas, passando-se por representantes legais de alguma empresa que faz a coleta que faz o recebimento dessas embalagens, se passando por uma empresa legal, e aí fazia levava esses produtos para uma recicladora comum. Então, pode ser que teve isso também, assim como também pode ser que, em algum momento, dentro do processo de devolução, algum produtor pode ter se esquecido de fazer o processo de tríplice lavagem. Isso ocorre também. A gente tem algumas incidências dentro das associações que recebem as embalagens, alguns relatos de que algumas
embalagens chegam sem a tríplice lavagem. Então, segue como orientação também ao produtor rural, para que nunca se esqueça e oriente a sua equipe, para que faça a tríplice lavagem, para que faça a inutilização da embalagem, e se precisar de algum tipo de orientação, esclarecimento, palestra, orientação direto lá na fazenda, pode contar com a gente aqui da Agrodefesa, pode nos contactar, e a gente vai ter o maior prazer de ir até a propriedade lá, orientar a equipe de trabalho, sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de conotação de fiscalização. É uma ação de orientação ao produtor rural direto, em loco, no campo. Então, isso Giovani, vai poder trazer essa orientação para o produtor. em quais penalidades o produtor pode incorrer caso ele não faça essa tríplice lavagem correta ou caso ele não faça essa devolução correta? Olha, existem previsões legais, o Divino, que inicialmente já a obrigatoriedade imediata de fazer a tríplice lavagem, de fazer a devolução no local apropriado e a possibilidade de autuação por não cumprimento dessa medida obrigatória que visa a proteção da saúde humana e ambiental. Então, esse é o principal fator que a gente pede para fazer esse procedimento, que é a proteção da saúde humana e da saúde ambiental, nosso ecossistema, proteção de solo, proteção de mananciais, de cursos d'água, lençol freático, tudo isso. Então, é uma questão que tem um efeito humano e ambiental muito forte, Divino. Então, atente-se para fazer o procedimento correto, porque pode sofrer autuações nesse sentido. Então, novamente, Divino, eu estou colocando a Agrodefesa à disposição de todos os produtores para que eles possam nos usar aqui como forma de orientação lá na sua propriedade, diretamente com os funcionários, para que a gente oriente em loco e mostre o porquê que tem que ser feito. Isso de maneira muito didática, de maneira muito tranquila, orientando esses funcionários para que eles cumpram com esse manejo, com essa determinação legal que protege não somente a saúde dele, mas do meio ambiente também. Giovani, em outros momentos, no passado, houve muitas apreensões de defensivos falsificados, vindos do Paraguai, e isso parece que já tem um tempo que não acontece. A Agrodefesa tem feito algum trabalho nesse sentido também? Olha, Divino, o nosso trabalho é contínuo, ele não para. Então, às vezes, é um tipo de trabalho que só aparece quando a gente tem incidência de problemas, né? Mas quando você não tem incidência de problemas, mesmo assim a equipe está trabalhando, a equipe está fazendo as fiscalizações de rotina nas rodovias estaduais, vicinais, federais, com a participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, que são parceiros aí incessantes conosco nesse sentido. Então, nós já tivemos casos aqui da Polícia Rodoviária Federal de apreender agrotóxico vindo lá de Ponta Porã, nos contactou, a gente fez um trabalho em parceria lá, ajudando e orientando, a Polícia Civil e Batalhão Rural da mesma forma. Então, assim, o nosso trabalho não para, Divino. E nossas frentes de trabalho, elas são muito amplas, né? Então, no estado todo, nós temos equipe rodando as rodovias e fazendo essas abordagens aos veículos aí. É uma situação de risco que a gente encontra muito fortemente nesse sentido, porque a gente não sabe o que vai encontrar quando você aborda uma caminhonete, um caminhão, você não sabe se é droga, você não sabe se é agrotóxico, você não sabe se é alguma outra coisa. Então, a gente tem um trabalho muito, muito forte e incessante nesse sentido. Então, quando que a gente aparece? Quando a gente faz algum tipo de apreensão e tem uma notoriedade na mídia, né? Mas ninguém sabe que sem essas situações aí, o nosso trabalho continua incessantemente nessas fiscalizações de rotina que a gente faz todo dia em todo o estado de Goiás. Então, o nosso trabalho continua, as abordagens continuam, e o nosso intuito é isso aí, é tirar esses contrabandos de circulação, tirar essas falsificações de circulação. Vale enfatizar que a nossa parceria com os órgãos de segurança continuam, Polícia Civil, Delegacia de Crimes Rurais, Batalhão Rural, Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Então, assim, nosso trabalho é contínuo com essas entidades. Giovani, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Um grande sonho de todo o estado de Goiás era ficar livre da aftosa sem a vacinação. Nós já conseguimos atingir esse estágio? Sim, nós esse ano nós já estamos desobrigados de fazer a vacinação de aftosa. Então, nós estamos nesse momento, nesse ano de 23 aí, num processo de certificação internacional e nacional através do Ministério da Agricultura, onde alguns estados da Federação do Bloco 4, no qual o Goiás está inserido, já conseguimos aí essa
essa desobrigação de estar fazendo a vacinação de aftosa no estado de Goiás. E essa desobrigação, ela vem com uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de quê? Que o produtor e os veterinários do nosso estado, particulares e os veterinários oficiais, aumentem o monitoramento, aumentem as observações no que diz respeito à sanidade do seu rebanho, observações de comportamento, observações de sintomas dentro do rebanho. Então, esse tipo de observação tem que ser muito bem feito, e qualquer coisa que possa aí trazer alguma sintomatologia de alguma doença vesicular, alguma doença que possa estar cometendo, por exemplo, boca, patas, comunique o veterinário oficial, comunique o veterinário particular que dá o suporte para que a gente possa fazer uma investigação. Então, assim, a retirada da vacina vem de um processo longo, de um processo onde a defesa sanitária do nosso estado veio em parceria com os produtores rurais, buscando esse status de livre de vacinação a um custo muito grande de investimento de educação sanitária, um custo muito grande de investimento em orientações a nível de campo, parceria com o produtor rural. E isso vem glorificar esse trabalho ao longo dos anos, né, Divino? Mas esse trabalho vem com uma responsabilidade muito grande, que é que eu falei do monitoramento do nosso rebanho. Nosso monitoramento agora tem que ser mais constante. Isso pode trazer aí uma oportunidade de mercado muito boa para o nosso estado, né? A partir do momento quando nós recebermos aí a certificação internacional e a certificação do Ministério da Agricultura livre de vacinação, nós já poderemos aí fazer contratos de exportação, melhores preços na venda do nosso produto aqui do nosso estado, né? Então, vem uma série de benefícios aí que vem também com responsabilidades, né? Então, a gente está preparado para isso. A aftosa, ela está proibida de venda de vacina para dentro do estado de Goiás, porém, as revendas que tenham vacina e que queiram fazer as vendas para fora do estado de Goiás, para estados que ainda fazem vacinação, não há impedimento. O que existe impedimento hoje é de venda de vacina de aftosa para dentro do estado de Goiás, tá? Porém, não há impedimento para venda para fora do estado, para estados que ainda fazem a vacinação. Giovanni, havia uma recomendação anteriormente de quando o produtor vacinasse o gado contra a aftosa, ele também vacinasse contra a raiva. Como é que está a situação da raiva atualmente? Então, Divino, a raiva, a gente tem que ter convivência, porque o que acontece? O morcego transmissor da raiva, ele é um animal que é do nosso ecossistema. Então, a gente vai ter que conviver com essa questão do morcego hematófago, porque nós temos ele presente em todo o nosso território. Então, assim, aquele morcego pode estar contaminado com a raiva, ele é um agente transmissor dessa doença. Então, assim, ao longo do nosso estado, 246 municípios, nós identificamos aí 119 municípios com possibilidades de um risco alto de incidência de raiva. Baseado em que esse risco? Baseado em apurações pretéritas, né, que a gente teve lá incidências de casos de raiva em alguns municípios, baseado em informações sobre acometimento de animais que foram atacados por morcegos. Então, isso aí leva também a gente a ter uma possibilidade de risco maior, de incidência, de possibilidades de ter raiva. Então, esses 119 municípios, eles foram identificados baseado em apurações feitas pelos nossos técnicos diretamente, em que traz uma obrigatoriedade de vacinação, tanto agora no primeiro semestre quanto no segundo semestre. O calendário a gente ainda vai divulgar, ainda vai haver uma portaria divulgando esse calendário, mas muito provavelmente será nas mesmas épocas aí de maio, onde também deverá ser feita a declaração obrigatória do rebanho, essas coisas. Então, assim, nesses 119 municípios, o qual Rio Verde está inserido, serão obrigatórios todas as vacinações de raiva do rebanho. Nos outros municípios que não têm a obrigatoriedade, eu posso vacinar? Pode. Se você quiser vacinar o seu rebanho, mesmo que o seu município não esteja dentro daqueles 119 municípios obrigatórios, você também pode fazer essa vacinação como forma de profilaxia e uma prevenção, né? Essa prevenção, ela é bem-vinda, a vacina faz essa prevenção e você não tem impedimento para poder fazer essa vacinação mesmo nos municípios que não têm a obrigatoriedade.
Então, a Agrodefesa, novamente, fica à disposição para poder mostrar e listar esses municípios aí para o produtor rural, se ele tem interesse. No site da Agrodefesa também está lá essa listagem de municípios. E pode procurar a Agrodefesa, que a Agrodefesa vai ter o maior prazer de estar orientando e mostrando esses municípios aí para o produtor rural. Giovanni, é muito importante nós ressaltarmos também o vazio sanitário, que começa já a partir de junho, é isso? O vazio sanitário no estado de Goiás começa a partir de 25 de junho e vai até 24 de setembro. Então, nesse período, é isenção total, por completo, de qualquer tipo de planta, de qualquer possibilidade de planta viva de soja no território do estado de Goiás. Então, assim, a gente pede aos produtores que cuidem dessas plantas voluntárias. Agora nós estamos numa posição em que nós temos a safrinha, que cobriu muitas áreas de soja, né, que vem como segunda opção de plantio aí, o milho, outras culturas de maneira geral, sorgo, milheto, enfim. Essas culturas aí acabam sobrepondo em cima dessas plantas voluntárias, que elas não nascem, né, elas não seguem com o seu estágio vegetativo, mas a gente pede ao produtor rural que monitore essas áreas, verifiquem se tem plantas voluntárias de soja nascidas nas suas áreas e façam um manejo de controle. Por que a gente pede isso? Porque mesmo ainda fora do vazio sanitário, essas plantas voluntárias, elas podem trazer aí prejuízos e manutenção de pragas e doenças para a safra seguinte, ou seja, 23, 24. Então, façamos esse controle bem feito agora, mesmo antes do vazio sanitário, para que no vazio sanitário a possibilidade seja zero de plantas voluntárias. Por quê? Porque na safra que vem agora, 23, 24, a gente possa mitigar qualquer possibilidade de pragas e doenças para essa safra seguinte, principalmente a ferrugem asiática. Então, produtores, façam o controle dessas plantas voluntárias nas suas áreas. Áreas de pousio têm um risco maior de ter plantas voluntárias. Então, façam o controle, façam o manejo dessas plantas voluntárias aí, para que a gente não tenha possibilidades de manter pragas e doenças para a próxima safra 23, 24. Precisar de orientação, estamos à disposição para poder orientar ao produtor rural nesse sentido, mas é um trabalho muito mais de consciência, não só para si, mas contra o seu vizinho também, né, Divino? Porque se você protege a sua área, o vizinho protege a dele e assim, consequentemente, os outros da mesma forma, o risco de possibilidades de incidência de pragas e doenças lá na frente, você diminui. Então, você mitiga essas possibilidades. Então, a gente pede ao produtor rural, faça um controle de plantas voluntárias de soja, para evitar essas possibilidades de pragas e doenças aí. Na época do vazio sanitário, esse controle ele deve ser feito apenas, a preocupação deve ser apenas com plantas de soja ou também com plantas de milho, sorgo ou qualquer outra cultura que venha a estar ali na área? Olha, o vazio sanitário de soja é uma medida obrigatória, ela tem previsão legal para isso. Milho, sorgo, não existe uma previsão legal para isso, mas a gente sabe que a gente tem aí algumas patologias que estão em incidência em cima de milho, que vale a pena também o produtor fazer esse tipo de controle. Uma coisa que favorece bastante é que nessa época, que quando começar a colheita de milho, nós já estamos entrando num tempo um pouco mais seco. Então, a umidade baixa bastante, então você tem possibilidades menores aí de incidência de pragas e doenças também em plantas hospedeiras para o próximo ano, né? Então, o próprio clima já favorece essa diminuição de possibilidade de pragas e doenças porque a umidade baixa bastante, né? Mas, assim, não existem medidas obrigatórias, legais obrigatórias para o controle da soja e do milho, mas a gente recomenda que ele faça também esse tipo de controle, aproveitando essa condição climática já favorável para evitar a proliferação de pragas e doenças pelo ambiente mais seco, né? Então você diminui essas possibilidades, mas se ele quiser também fazer uma incorporação dessa massa seca, né, no solo, é interessante, porque ele vai trazer matéria orgânica para o solo também, são maneiras interessantes que ele pode fazer ao longo do tempo. Então esse milho que nasce, ou o sorgo que nasce, pode também ser feita essa incorporação na matéria orgânica do solo. Giovanni, várias vezes você ressaltou que a Agrodefesa está aí para orientar. Quem quiser informações, quem precisar de orientação, deve buscar a Agrodefesa onde? A gente entende que muitas vezes o produtor não pode ir até a sede da Agrodefesa, mas existem mecanismos aí de contato, né? Ele pode falar com vocês através de quais telefones ou WhatsApp, como é que funciona?
Então, perfeitamente, Divino. Nosso escritório da Agrodefesa fica aqui no centro da cidade, na rua Major Oscar Campos, 355. Nós temos o telefone direto dos nossos fiscais aqui, da nossa sala aqui, onde tem os fiscais da parte agronômica, no 3621-8662. Fiscais agrônomos, 3621-8662. Os fiscais da parte veterinária, também aqui nós temos o pessoal que fica à disposição para atendimento no 3621-8660, tá? Os veterinários 3621-8660. Ou então nos procure pessoalmente, a gente vai ter o maior prazer de estar recebendo, tomando um café junto aqui, trocando ideia, informações e atendendo essas demandas do produtor, esclarecendo e mitigando dúvidas que possa estar na cabeça do produtor. E a gente tem esse papel de orientar, né, Divino? O papel de esclarecer, trazer o produtor sem nenhum tipo de receio de procurar a Agrodefesa. A gente está aqui para poder ajudar e contribuir com o agro do nosso estado. Então, nós somos uma peça que está aqui para poder servir a população, servir os produtores e, é claro, fazer cumprir também a legislação, para que as regras do jogo não sejam descumpridas. Nós temos regras a cumprir e nós estamos aqui para poder ajudar a esclarecer toda a cadeia produtiva nesse sentido. Nós estamos aqui no papel de esclarecimento, de parceria, e vamos continuar dessa forma. A Agrodefesa aqui da nossa regional aqui de Rio Verde está à disposição de todos vocês, tanto da imprensa quanto dos produtores rurais, para poder prestar esse serviço de esclarecimento e orientação direta ao nosso público-alvo também, que são os produtores rurais e a cadeia produtiva de modo geral. Giovanni, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns aí por essas apreensões em defesa do agronegócio. Isso é sempre muito importante. Um abraço. Obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade. Para nós é um prazer estar aqui com vocês, trazendo orientações, esclarecimentos aí para a cadeia produtiva. Continuaremos sempre à disposição de todos para prestar todo o esclarecimento legal para quem precisa e para quem quer trabalhar em conjunto para um agronegócio pujante da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Eu conversei com Giovanni Bastos de Miranda, coordenador da Unidade Regional da Agrodefesa de Rio Verde. E nós falamos a respeito de ações regionais da Agrodefesa em favor do agronegócio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Até lá. Tchau, tchau.